E aí, Hélio, boa noite. Boa noite, gente. Bora entrando. Sinta-se à vontade, puxa o cafezinho, Adelino, Agroísa, Pita. Esperando aqui o Bruno. E a gente já convida ele já. E aí, curtiram? Estamos de cara nova. Primeiro papo de inseto de cara nova. Estamos chique pra caramba. A arte da nossa querida Gília. Arrasou. Cafezinho na mão aí. A galera conhecida aqui participando. Só o Bruno aí. Já fizemos Trips World, galera. Começar já antes que o Bruno entre, agradecer todo mundo que está divulgando, né, o nosso papo de inseto. O Bruno entrou, já vamos puxar ele. Tá tendo sempre os parceiros aí, Insetos Bio, pessoal da UFRJ, pessoal do Acro são legais, Mundo dos Insetos. Já tô chamando aqui o Bruno já. E aí, Brunão? Tá me ouvindo? E aí, Thiago, tudo bem? Estou ouvindo bem, e você? Tá tudo ótimo. Então, maravilha. Que geralmente, Bruno, eu não sei se você viu no começo, foi isso aqui está sendo uma preparação de entomologistas para redes sociais, entendeu? Então acho que o Instagram devia, inclusive, patrocinar aqui, porque a quantidade de gente que teve que fazer Instagram participar, inclusive depois que está participando, aprender a usar, né? Então geralmente a pessoa perdia 10 minutos da conversa até conseguir ligar. Tivemos vários casos aqui. A Luísa, lá do laboratório da Exalc lá que você conhece, passou 10 minutos tentando fazer a live pelo computador, né? Só depois que a gente foi descobrir que ele estava tentando fazer a live pelo computador. Mas ok. Gente, já estamos aqui com quase 40 pessoas participando. É, Vamos logo começar, que sempre o papo passa rápido, que sempre o papo é bom, só temos ótimos convidados. E mais uma vez, vamos manter o nível alto, né? Convidamos aqui um também amigo, né? Então, ele não tem direito de resposta do não, então ele teve que aceitar. Tá aí ainda teve que fazer um terceiro turno aí no emprego para fazer essa live. Tá, ó, a galera aqui, o Leandro tá aqui, Serginho, muita gente já que está aqui dentro. Então, vou começar logo apresentando o Bruno. O Bruno foi colega da época do doutorado lá na Exalc, mas antes disso, o Bruno ele é Bruno De Conte, né? Ele é formado pela UFLA em agronomia, fez também o mestrado em entomologia na UFLA e o doutorado na Exalc também em entomologia. E mais recente já fez um MBA em gestão empresarial pela Exalc também Uhum. e está como hoje o lead da parte de insectary, né? Falar inglês, porque essas multinacionais Isso só aí. falam inglês na Bayer, né? Então, eu acho que é bem legal, porque a gente já teve aqui muitas pessoas da parte de Embrapa, de universidades, e então, ter também pessoas da iniciativa privada, né? A gente teve a Janaíne, da Ag by Tech, que é uma empresa menor, e agora também é o Bruno para trazer a experiência dele, que está trabalhando na Bayer já há uns 8 anos, mais ou menos, não é isso, Bruno? Isso, completei 8 anos em junho desse ano. Pronto, então, para começar, Bruno, eu queria que você comentasse um pouco como é que você está hoje inserido, o seu trabalho aí como é que se organiza mais ou menos a Bayern, aonde que você está, em que time é esse que você fica inserido e sua principal função hoje aí na Bayern. Sim. Bom, empresas como a Bayer, elas têm a parte de R&D, toda a parte de pesquisa e desenvolvimento bastante centralizadas na Alemanha e nos Estados Unidos, né? Pensando que teve a fusão aí Monsanto-Bayer, então tem uma estrutura muito grande, muito interessante em St. Louis e outra em Monheim, na Alemanha. E existem, fora desses grandes centros, a estrutura de pesquisa necessária para que os produtos sejam desenvolvidos e que garante o sucesso deles nas situações mais desafiadoras. E quando a gente pensa numa situação desafiadora para a agricultura, a gente pensa, principalmente em controle de pragas, a gente pensa em agricultura tropical. Então, aqui no Brasil, a estrutura da Bayer ela tem uma área comercial muito robusta,
que também tem uma parte de pesquisa que a gente chama de Market Development, que é o pessoal que vai fazer todo o posicionamento dos produtos a campo. Você tem uma área de regulamentação muito robusta para que possam ser desenvolvidos todos os dados, ensaios para aprovação dos produtos nos governos locais. Mas você também tem uma parte de biotecnologia, né? Então, eu trabalho dentro do time de biotecnologia. Nós somos um time hoje de 12 pessoas. Então, é a gestora para quem eu respondo hoje, que é gerente de biotecnologia aqui no Brasil, e mais 4 times. E a gente que conduz todos os ensaios iniciais do desenvolvimento de produto aqui no Brasil, entrega o resultado para os líderes de projeto que normalmente estão nos Estados Unidos, para que eles possam compilar com dados do mundo todo e tomar as decisões de avanço. Então, de uma forma resumida, você tem uma área comercial, uma área técnica voltada para posicionamento de produtos, você tem uma área de regulamentação que aprova esses produtos, você tem o breeding fazendo toda a parte de melhoramento genético, né? Você tem uma parte de desenvolvimento e teste e aprovação também para inseticidas, e essas áreas vão compondo, né? Tem a parte de supply chain, que é toda a parte de produção, a parte de manufatura de sementes, né? A produção e beneficiamento dessas sementes. Mas a biotech é um time relativamente pequeno, né? Um time de 12 pessoas, é um braço de uma área maior de teste de traits, que está nos Estados Unidos, que aí tem em torno de 120, 100 pessoas. Tá ótimo. Então é legal para a galera ter uma noção mais ou menos, né, de como é que é essa organização. Já passamos aqui de 50 participantes. Agradecer ao pessoal do Café com Entomologia por sempre estar divulgando a gente. Bruno, então, para começar esse nosso papo, o que a gente fez a divulgação do tema, né, de desenvolvimento de produtos biotecnológicos, né, e como é que é a participação principalmente de entomologistas, né, nesse envolvimento em todos esses processos. Então, eu queria que você comentasse, eu acho que seria uma das primeiras etapas, que é essa parte de disponibilização de ter os insetos para poder fazer essas avaliações. Eu queria que você começasse com essa etapa. Sim, bom, qualquer produto que visa o controle de insetos vai precisar do fornecimento de insetos para ser desenvolvido. Então, nós temos, basicamente, qualquer companhia que trabalha com produto de biotecnologia, nós temos algumas fases, né? A gente chama a primeira fase a fase de descoberta, onde se testarão diversas possibilidades de controle. Então, pode-se fazer um screening de diversas proteínas BT para buscar alguma que tenha essa eficiência. Né? Conforme você vai avançando na seleção dessa proteína BT com provável alta eficiência, ela passa por um time que faz toda a construção do cassete, do trait, toda aquela parte de biologia molecular, para que possa expressar no tecido correto, para que possa expressar numa quantidade maior e ser mais efetiva. Transforma-se isso nas plantas, né? Então essa parte de transformação de milho e soja hoje está nos Estados Unidos. E aí você passa para a prova de conceito, que aí você vai fazer um teste de eficácia de insetos já em plantas. Mas aí ainda pode ser em ambiente laboratorial, pode ser com tecido liofilizado. E conforme você vai avançando nesse desenvolvimento, é como se fosse um funil, né? Você começa ali com milhares de candidatos e você vai refinando a cada etapa o número de candidatos, desde conformação da proteína quando ela é expressada, tecido e tudo mais, e você vai chegando num produto, num evento final. Esse evento final, quando está ainda na mão de biotech na fase 2, a gente fala que foi feito o handoff, né? A gente passa esse produto para a área de regulamentação na fase 3. E aí eles vão fazer todos os estudos para aprovação. Em todas essas etapas precisa de inseto. E precisa de um fornecimento de inseto em quantidade, qualidade e no momento adequado. E mesmo após isso, né, quando você já tem esse produto aprovado, na fase 4 você faz a integração com o melhoramento genético clássico. Então, o breeding, em paralelo à biotecnologia, vai desenvolvendo os melhores híbridos, as melhores linhagens e combina isso lá na fase 4. Combinou? Tem que testar tudo de novo. E mesmo depois em posicionamento comercial. Muitas vezes você não consegue uma pressão natural de pragas, é preciso fazer uma infestação. Utiliza-se muito inseto em treinamentos,
Então, o fornecimento de inseto ele é chave em todo o desenvolvimento de um produto de biotecnologia para controle de pragas, e o fornecimento de inseto existe desde a descoberta até o treinamento para o agricultor lá na ponta, lá no final. Por isso que a empresa, nos Estados Unidos, são 2 insetários, aqui no Brasil tem um em Santa Cruz, tem outro em Paulínia, e também existe na Austrália e na Índia. Bem legal. E essa parte, inclusive, que você está diretamente, né, envolvido, como é essa estrutura que se tem hoje aqui, que você lidera aí a equipe, e como é que como é a quantidade de insetos, de populações que vocês têm, quais são as principais espécies que vocês hoje estão multiplicando aí no laboratório? Uhum. Olha, Tiago, lá em 2012, nós tínhamos um pequeno laboratório em Conchal. Quando eu digo pequeno, é em torno de uns 100 metros quadrados. E nós reformamos uma estrutura que tinha aqui em Santa Cruz, que tem 230 metros quadrados. E com essas estruturas, né, a gente fazia fornecimento de atreia para cana, antes de ter o fechamento do negócio de cana da Monsanto em 2015. E a gente entregava por volta de 55 milhões de ovos por ano, mais a quantidade de manutenção. Né? 55 milhões de ovos era a demanda de ensaio, e isso era feito com 4 pessoas, 5 pessoas no máximo. E a gente começou a estabelecer outras espécies naquele momento. O laboratório foi crescendo, a gente mudou depois de 2015 aqui para Santa Cruz, num laboratório que hoje a gente fala laboratório antigo, né, esse de 230 metros quadrados, e lá nós tínhamos por volta de 12 a 13 diferentes colônias, principais pragas, lepidóptero, percevejo, diabrótica, né, as principais pragas das grandes culturas. E produzia em torno de 15 milhões de ovos por ano dessas diversas espécies. E recentemente, tem um ano e pouquinho, a gente está numa nova estrutura aqui em Santa Cruz das Palmeiras, e aí eu, com muita gratidão, com muita felicidade, posso te falar que é uma estrutura de ponta que não deve nada para nenhuma estrutura de Monheim ou de St. Louis. Hoje a gente tem 1.000 metros quadrados de insetário, a gente conta com automação, nós temos em torno de 16 colônias, estamos rodando processos de monitoramento de resistência a campo, e, cara, é uma história que construímos rapidamente, se for ver, né, em 8 anos de onde a gente saiu, onde a gente está hoje, e uma grande satisfação, uma gratidão enorme ter tido a oportunidade de fazer um layout de laboratório, né, do zero. Então, Bruno, você tem 1.000 metros quadrados, monta um insetário. E, lógico, tem todo o time de engenharia, de security, de segurança do trabalho, o meu time, os meus pares, os meus gestores. Né, nós tivemos acesso às plantas dos laboratórios da companhia fora do país. Na época, a gente tinha uma pessoa chamada Nancy Adams, ela aposentou ano passado com 41 anos de empresa. 35 tomando conta de insetário, quer dizer, tem uma fonte ali de conhecimento e experiência infindável para a gente poder acessar, né? Então, hoje, a estrutura que a gente tem, nossa, eu fico muito orgulhoso dela e muito grato de poder fazer parte dessa história que trouxe a gente até o ponto que está hoje. É legal, né, Bruno? E muitas vezes as pessoas não têm noção disso, né? Inclusive aquela que muitas vezes é tratada como uma parte de pesquisa básica, né? Na parte de criação de insetos, quando a gente faz aqueles estudos de biologia, de determinação de metodologia de criação, e que você leva isso para uma escala absurda, né? Então, você veio lá da UFLA, depois passa no Parra, aquelas salinhas pequenas de criação, e de repente tem que montar isso numa escala que nem se imaginava, né, naquele tempo. Então, mostra toda essa importância que a gente tem aí, toda a importância da criação de insetos para programas de controle biológico, você precisa multiplicar inseto, como para essa outra linha, né, que você necessita dos insetos para os bioensaios de laboratório. Então, muitas pessoas não têm, acho, nem noção da dimensão que precisa se ter para isso. Você comentou uma coisa de automação. Tem como você falar um pouco mais sobre essa parte, o que foi possível automatizar na parte de criação de insetos?
Tem sim. Bom, até fazendo um paralelo em relação a trabalhar numa companhia, assim, existe uma exigência que é super saudável, super importante em termos de segurança do trabalho, de ergonomia. Então, a criação de insetos, ela é por si uma atividade repetitiva, não tem né? Por mais que quando você vai ver a definição de atividade repetitiva, ele é um ciclo que precisa ocorrer ali dentro de um certo tempo, mas a atividade em si, ela vai ter repetição. Então, a automação, ela vem não só com ganho operacional, mas ela vem com ganho de segurança do trabalho e vem com ganho de ergonomia. Então, é algo que eu tive acesso dentro da companhia para fazer investimentos nesse sentido. Eu desconheço, pelo menos no Brasil, empresas que já tenham equipamentos voltados para esse fim de criação de insetos. Então, o caminho que a gente encontrou foi buscar as máquinas que existem e adaptá-las. Então, eu corri atrás de inúmeros fornecedores de ramo de laticínio, de cosmético, que já produzem máquinas, consegui algumas empresas que topavam fazer projetos especiais, e a gente foi desenvolvendo junto com o fornecedor equipamentos. Então, hoje eu tenho um equipamento para envasar a dieta, né, para envasar a dieta líquida e quente ali, que é um equipamento que vem do ramo alimentício, tá? Vem de uma indústria de laticínios. E hoje a gente consegue envasar em torno de 1.200 copinhos por hora. Então, em uma manhã, a gente produz toda a dieta da semana inteira e um pouquinho mais, produz e invasa já. E aí, para produzir, a gente tem um equipamento que é como se fosse um liquidificador de 45 litros, grande. E uma coisa vai puxando a outra, né, Thiago? Então, assim, eu vou ter um liquidificador, né, na verdade, chama cutter, de 45 litros. Eu não posso esquentar água destilada no caneco para colocar lá, não tem o menor sentido. Então a gente foi lá e desenvolveu um sistema de água destilada aquecida, que hoje eu tenho um dosador na parede, que eu digito lá quantos litros de água quente eu quero, ele já dosa. Até porque a gente não pode ficar manuseando água quente por risco e tudo mais. Então, uma coisa de automação vai puxando a outra. Hoje, o passo que a gente está é colocar em operação mesmo um equipamento que todo o protocolo dele já está desenvolvido, que é para inocular a lagarta no copinho. E o uso original dessa máquina é uma envasadora de shampoo. Só que ela, como envasadora de shampoo, é um equipamento grande, a gente fez uma versão mini dela junto com o fornecedor, adaptou diversas coisas para poder inocular a lagarta na dieta com uma máquina, né? Gaiolas com sistema de sucção de escamas, métodos para recuperação dos ovos. Então, assim, tem muito para se caminhar, mas a gente já caminhou bastante. E hoje eu estou com um laboratório de 1.000 metros quadrados. A gente passa por screening de monitoramento de campo mais de 1 milhão de neonatas, em bandeja de 128 células de LDA. Temos todo o fornecimento de inseto. A gente também não fica criando inseto à toa, né? A gente controla o tamanho das colônias para ter um uso efetivo dos insetos. E nós temos 11 pessoas trabalhando no laboratório na produção. E é o mesmo número que eu tinha no laboratório antigo, de 230 metros quadrados. Então, se não fosse automação, não tinha como ter esse rendimento operacional. A gente ia precisar de um número de pessoas que mal cabe no laboratório para poder fazer o trabalho todo. Muito legal, Bruno. Já voltou. Coloca aí, quando for para aí, eu quero visitar e conhecer essa estrutura aí. Muito interessante. Fiquei curioso do Será super bem-vindo. esse envasador de shampoo para colocar lagarta. Eu achei o máximo isso aí. É bom, né? Já chega cheirosa já, a lagartinha na dieta. Você comentou que você cria não só espécies diferentes, mas algumas espécies vocês criam populações diferentes, né? Essa é a ideia para os experimentos, né, que vocês fazem, porque você pode ter respostas diferentes nos seus bioensaios para populações diferentes. Então, essa é a ideia de você ter populações diferentes para testar essa possibilidade de diferentes respostas aos produtos que vocês estão avaliando? Nós podemos ter populações diferentes por uma questão dela ser representativa do campo.
Então, nesse sentido, bastaria uma coleta recente, né, para que tivesse essa representatividade. Mas hoje, no desenvolvimento de produtos de biotecnologia, são fundamentais as colônias resistentes aos produtos que já existem, né? Então, quando você começa a ter algum problema de resistência no campo, você já tem que estar preparado para isso. Então, para isso existem alguns caminhos, né? E o F2 Screening é um desses caminhos, porque através dos retrocruzamentos você pode tornar aquela frequência alélica muito baixa numa população de campo detectável no laboratório. Então, nós recebemos populações de campo de diversos locais, procedemos todos os cruzamentos, todo o protocolo de F2 Screening, e isso dá a possibilidade de identificar insetos que você precisaria testar mais de 1 milhão para achar um, e aqui você vai testar 256 e vai achar 6 ali, se for uma herança monogênica, aquela coisa toda. Então você torna isso detectável e você torna possível o estabelecimento de uma colônia de um produto que ainda nem no campo está. Então isso permite que a empresa teste a sua geração futura com um inseto capaz de atacar o produto atual. Então isso é se encontrar, se tiver, a gente pode vir a ter uma colônia resistente àquele produto e ela seria fundamental para o desenvolvimento da geração seguinte. Então, qualquer empresa que hoje trabalhe com biotecnologia, ela precisa buscar essas populações porque elas são chave, não só no desenvolvimento, como na manutenção e nos estudos para poder predizer a longevidade do produto no campo, né? Legal, Bruno. Passamos mais de 60 pessoas aqui participando da live. Já tem um fã-clube aqui, pessoal. O Bruno, esse é o cara e tal. Mas, ó, Esse é contratou já uma amigo galera. também, eu vi aqui. Mas, então, Bruno, você tem essa parte então de laboratório, né? Já tem um estudo que começa fora do Brasil, né? Que você já comentou no início. A parte que Sim. chega aí em laboratório, começa os testes com essas populações em laboratório. Existe como é que é o protocolo? Imagino que você chega a uma quantidade de produtos, isso vai afunilando, então vocês vão excluindo já alguns que não servem, e a partir daí você tem uma casa de vegetação, tem ensaios e depois uma parte de campo. Como é que é esse processo de afunilamento para chegar no produto? Bom, a parte de discovery fica nos Estados Unidos, que a gente precisa de uma coisa chamada high throughput. Precisa testar muito, porque é uma agulha no palheiro você encontrar uma BT ou qualquer outro organismo com efeito inseticida que tem. Então você precisa testar milhões e milhões e milhões para encontrar um. Então não é o tipo de coisa que você vai encontrar testando em bandeja do laboratório, inoculando com pincel. Não, não tem como. Você não teria ganho de escala suficiente para isso. Então, a parte de descoberta é toda lá. Lá também existe insetários maiores do que os daqui e que fazem todo o fornecimento. Então eles já podem testar tudo lá. Funcionou bem com as pragas de lá, o que funcionou bem lá, eles podem mandar proteína para cá, para a gente ver se também funciona bem nas pragas nas populações daqui. Então, a gente não testa tudo que eles testam lá. Eles já refinam, por exemplo, parte de proteína, eles já selecionam e já mandam um grupo selecionado aqui, porque aqui a gente não tem a mesma estrutura de automação em ensaio, nem faria sentido ter. Então, essa etapa inicial mais massiva é feita nos Estados Unidos e de forma análoga a parte de inseticida é feita em Monheim e depois enviado para cá. Bom, isso a parte de proteína, que é uma área chamada Early Testing, que tem aqui, que tem um time par do meu time. Já numa fase mais avançada, ainda às vezes em fase 1 ou fase 2, mas já pensando em plantas transformadas, os eventos que são candidatos a serem eventos que um dia serão o produto, são importados. Então a gente faz a importação dessa semente. E aí vai variar dependendo se é para campo, se é para casa de vegetação. O processo de importação pode levar de 1 ano a 1 ano e alguma coisa, 10 meses, depende um pouco das etapas aí conforme elas forem cumpridas. Chegou essa semente, a gente tem uma estrutura de casa de vegetação também muito legal, onde são cultivados milho, soja, algodão, desses materiais, e a gente testa. Então pensa no seguinte, a gente ficou 1 ano
às vezes mais de um ano para importar semente. Você plantou o ensaio. Vamos supor que seja um ensaio de milho que precisa ser infestado em V7. Eu tenho uma janela de 3 dias para fornecer o inseto. Se esfriar e esse milho atrasar, eu tenho que acertar essa janela lá na frente. Se esquentar e esse milho adiantar, eu preciso acertar essa janela antes. Porque se eu não acertar essa janela, pode ser que não tenha nem como replantar o ensaio. De uma semente que a gente ficou um ano e pouco para importar. E de um resultado que é fundamental. Então, nós temos estrutura de laboratório, de casa de vegetação, e a biotech em si faz pouca coisa de campo hoje, faz pouquíssimos ensaios de campo. A maioria é laboratório e casa de vegetação. Mas tem outras áreas, regulamentação, MD, breeding, que vão fazer bastante ensaio de campo. A gente faz mais LPMA e não é todo ano que tem. E aí a gente faz ensaios com esses materiais que estão quase em handoff em diversos sites no Brasil. Mas o grosso, a maior parte é laboratório e casa de vegetação, mas com materiais bastante sensíveis, eu diria. A gente não tem muita janela para erro, sabe? Uhum. E o erro ele pode ter uma consequência bastante incômoda, porque se o líder de projeto tiver que tomar uma decisão sem o dado do Brasil, isso é complicado, sabe? Então você pode, às Uhum. vezes, até atrasar uma decisão, e isso pode até atrasar o lançamento de um produto que tem um impacto imenso. Então, até pensando assim, um paralelo de universidade aqui, bom, quando eu estava fazendo a minha tese, se eu errar, eu preciso sentar com o meu orientador, me resolver e ver o que vai fazer, né? É minha tese, enfim, é mais simples. Aqui, se você perde o ensaio, o impacto é maior. Pois é, aqui inclusive a Bayer tem um campo, né, experimental aqui em Petrolina, né, também já visitei, tem uma baita de uma Sim. estrutura de casa de vegetação, de campo, muito legal. E então, Bruno, assim, você está em uma parte, mas tem a oportunidade, por exemplo, de um entomologista participar durante esse processo aí, várias etapas, né? Então, acho que desde o início lá até a parte de campo e tudo. Em todas. Em todas as partes, você pode ter o envolvimento de entomologista. Tanto na parte de descoberta, quanto na parte fase um, fase 2, fase 3 que é a regulamentação. A regulamentação tem um time de IRM, por exemplo, né, manejo de resistência de insetos, são entomologistas. O time de MD, né, o Market Development, que faz esse posicionamento no campo, tem entomologista. Então, não vou te falar que são muitos, mas eu conheço entomologistas em praticamente todas as áreas, né? E as áreas que Legal. estão voltadas para pesquisa tem mais. Bem legal. A Carol Veiga, já ia perguntar, que tem muito, tá participando, o Ibope está alto, mas o pessoal não está fazendo muita pergunta. A Carol Veiga acabou de perguntar se o BT é o principal que é avaliado aí, então, como Hoje, dos para... produtos que nós temos, sim, mas até hoje é uma busca das empresas por outros organismos com potencial inseticida. Então, hoje, esses métodos de screening, é, eles realmente eles podem abordar outros organismos além de BT, além de bacilos. Eu vou- O professor Dejaí, lá da Rural de Pernambuco, está perguntando se existe previsão das plantas com RNAi virem para o Brasil. Uhum. Nós temos um produto com RNAi que ele é voltado para o controle de abrótica nos Estados Unidos, mas lá é outra espécie, né? Então, sim, existe essa possibilidade, sim. Nós temos produtos com RNA em pipeline, né? Como, por exemplo, esse que já é um produto comercial nos Estados Unidos. Mas a vinda para o Brasil ou não depende muito de uma decisão de negócio, depende de uma necessidade do agricultor. Então, essas definições elas acabam ficando em níveis hierárquicos bastante altos. Assim, né? Você tem o chamado crop team, que você tem esses times de culturas, onde você tem representante de cada área para aquela cultura. Você tem dentro da estrutura de marketing o pessoal de product management, que ajuda também a construir esse plano de adoção. Então, hoje as companhias elas têm visibilidade de qual produto elas querem lançar, em qual ano elas querem lançar para 15, 20 anos para frente. Tá? Mas isso é um plano
que envolve diversos aspectos além do técnico. E, enfim, pode vir, mas eu não seria a pessoa para te falar quando e como seria, mas já tem até nos Estados Unidos produto com RNA. Sim. Legal. E tem, inclusive, a possibilidade que até o Jair colocou de aplicação tópica, né? Sem ser por transgenia. Né? A técnica de RNAi tem essa possibilidade, sim. Falei que o pessoal não estava participando, então eles começaram a participar, fazendo perguntas aqui. Que bom. A Aline Carolina está perguntando quantos insetos vocês utilizam por ensaio. Eu imagino que isso deve variar um pouco, dependendo da espécie e tudo mais. Né? Varia muito dependendo do protocolo, né? Você pegar um protocolo de milho, escala Davis, 0 a 9, internacionalmente se usa 40 neonatas por planta, isso é no mundo inteiro. Então, essa seria uma taxa de infestação clássica, assim, em ensaio de milho. Ensaio de soja depende muito do objetivo que você tem, da espécie que você está trabalhando. Então, se você pensar que o nível de controle de um percevejo em soja é 1, 2 por metro, não vai ter uma taxa de infestação de 20 percevejos por planta. Você vai ter uma taxa de infestação um pouco mais baixa. Né? Então, varia. Aí é muita questão da interação inseto-planta, do quanto de dano que causa, e muito específico do tipo de protocolo que você está fazendo. Então, tem desde ensaios que você vai colocar uma lagarta por pocinho ali na placa, e você vai ter várias repetições, e tem ensaios como, por exemplo, quando a gente tinha na época de cana, que taxas de infestação de diarreia são altíssimas, né? Mais de 500 lagartos por planta, enfim. Aí, por isso que dava aqueles 50 milhões de insetos entregue por ano. Que a taxa de infestação do ensaio é alta, porque a infestação de diarreia no campo se não colocar muito bicho, não vai. Sim. Acho que também lembro, ajudei o Leandro em diatreia em milho, realmente era difícil para infestar as plantinhas lá no campo. O Rony, foi até estagiário meu aqui, está perguntando, e também o Café com Entomologia também está perguntando, acho que você falou tanto, já tem um pessoal gostando, querendo conhecer e estagiar, se tem oportunidade de estágios aí na Baia. A gente tem um programa de estágio super bacana. Tem que ficar de olho no site da Bayer, normalmente, né? Seguir nas redes sociais, tudo que normalmente é comunicado por esses meios. Tem tipos de estágio diferente, com duração diferente, com focos diferentes. Hoje a gente tem um estagiário aqui, está dentro do time de early testing, na parte de ensaio. Eu já tive 2 estagiárias, tive uma estagiária em 2014, outra em 2015. E, putz, eu sou fã do programa de estágio daqui. Sou super fã. Você tem o acompanhamento de um gestor que vai ajudar no seu desenvolvimento, que vai, né? Tanto assim, a primeira estagiária com quem a gente trabalhou está na Ouro Fino, a segunda estagiária que trabalhou comigo está terminando doutorado na França. Outras pessoas que passaram pela nossa equipe em contratos de tempo determinado de 2 anos estão super bem também, todas colocadas em excelentes companhias. Então, eu costumo falar para o estagiário quando ele passa aqui com a gente que a gente vai prepará-lo para a oportunidade que existir. Lógico que a gente gostaria que a oportunidade fosse aqui, mas se não for, cara, também é o desenvolvimento da pessoa e é o caminhar profissional dela, né? Então, todos os estagiários que passaram por aqui, nós também tivemos um estagiário no time de estratégia e operações, e eu queria contratar todo mundo. Mas vai de ter a vaga, de não ter a vaga, vai todo de um momento, né? Mas todos saíram bem preparados, todos saíram para o mercado, e eu acho o programa de estágio daqui muito legal e super recomendo que fiquem atentos aí às comunicações, que todo ano tem seleção. Legal. Uma coisa, Bruno, com certeza hoje um dos organismos não alvos são os polinizadores, que são uma das maiores preocupações, né? Eu sei que não é bem a tua área, eu acho que você trabalha, mas teria como você comentar algo, como é que é esse processo e como é a preocupação hoje no desenvolvimento desses produtos, pensando em polinizadores? Sim, realmente não é exatamente a minha área, mas eu converso com colegas que são responsáveis por esse processo, e o que eu ouvi deles é que o filtro, né, a gente fala que tem muitos filtros para você avançar um produto, né?
E cada vez existem mais filtros voltados para a área ambiental, pensando em degradação de molécula, em toxicidade a outros organismos. E hoje o que se diz de uma maneira um pouco grosseira é assim, matou a abelha, matou o produto. Então você pode ter o melhor produto do mundo. Se ele for tóxico para a abelha, ele não vai avançar no pipeline de produto. Então hoje esse é um filtro fundamental. Não sou eu que tomo essas decisões de avanço de produto, longe de mim ter esse tipo de autonomia, mas o que se ouve é isso e é isso mesmo, sabe? Hoje não tem, né, Thiago, mais espaço para um produto na agricultura moderna que tenha um efeito tóxico em cima de polinizador. Não tem mais como. Ainda bem, né, que isso está mudando, né? E a gente hoje está realmente, os produtos, quando saem mais novos, já tem outra visão, né? Já de seleção. Sim. Ah, E uma. só um detalhe, cara, pensando tanto com o produto BT quanto para o inseticida, hoje é de 10 a 15 anos para desenvolver. Então, inclusive por Tem uma conta noção de desses custo filtros, disso, Bruno? olha, é porque você tem números para esses projetos, mas é um gasto específico do projeto, né? Você tem que manter toda uma estrutura para rodar o projeto. Então, hoje, se eu não me engano, o número que foi investido em pesquisa e desenvolvimento na Bayer no último ano foi 5,5 bilhões de euros. Tá? Então, esse é um investimento em pesquisa para manter tudo rodando. Então, é um investimento alto. E cada Trocadinho, vez né? que você tem mais exigências e mais filtros para cumprir, e eles são importantes, eles são necessários, por isso eles são cumpridos, você tem um custo maior e você tem menos chance de encontrar um produto que atenda todos aqueles filtros. E também tem todo o processo de aprovação governamental desses produtos, né? Então, desses 12 a 15 anos, 10, 12, 13, 14, 15 anos, você pode ficar 4, 5, 6, 7 anos em aprovação. Tá? Então, isso pode variar também bastante, mas não é um tempo rápido. E isso Sim. também tem um custo muito importante quando você fala de desenvolvimento de produto. Então, do que está ao alcance da companhia para desenvolver o melhor produto, o menor custo, no menor tempo possível, é feito. E tem algumas coisas que a gente pode trabalhar, mas que fogem do nosso controle, que é essa questão das aprovações necessárias, que são importantes, mas todo processo também cabe melhoria, tudo nessa vida pode melhorar. Né? Isso também tem um impacto grande no custo de desenvolvimento. O Alexandre Denis está perguntando se esses 15 anos era especificamente para o Brasil ou geral? Uma média Mundo, global. mundo. Legal. É O, porque pensa no seguinte, você vai desenvolver esse produto, mas você vai colocar ele em vários locais do mundo. Então, até fase 3 ali, quando você faz o handoff para a regulamentação, você vai fazer esse handoff em vários locais que precisa atender essa legislação. E aí, em um ou outro, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. A gente pode recordar o caso da Intacta, lá em 2012. A Intacta já era aprovada no Brasil, mas ainda não era aprovada na China, que é o mercado importador principal de soja do Brasil. Enquanto não foi aprovado lá, por mais que a gente tivesse aprovação aqui, ela não foi plantada aqui. Aí só quando aprovou lá que passou a ser plantada aqui. interessante. Voltando um tópico aqui, o nosso amigo Leandro aqui, comentei da dificuldade de infestar as diatreias no campo lá. Ele perguntou se existe alguma ferramenta ou aparelho para auxiliar as infestações artificiais em campo. Sim, bazuca. A clássica bazuca. E muita lagarta, meu querido. Pode pôr 500 lagartas por planta aí, brincando. Pode fazer umas 2, 3 infestações de 500. Muito Tá? bom. Acho que não ajudou muito, né, Leandro? Porra, meu. Mas bem, mas agora o Leandro está trabalhando com cebola, ele já mudou, não está mais. O negócio dele agora é trips. Mas outra coisa, então, resumindo dos OGMs, o que é que a gente tem hoje disponível aqui no Brasil, Bruno, das plantas geneticamente modificadas? Hoje, pensando no portfólio da nossa companhia para milho, nós temos um 89, 034, que é o Pro, né, a família Pro.
Teria o MON 89 mais o Mirum 62, né, que aí seria junto com o VIP. E tem mais para frente, daqui a alguns anos, deve ter produto novo já aí no mercado, porque já está em fase 3. Em soja a gente tem a Intacta, que é Cria 1AC, né, que é a mesma do Bogard 1, e a gente está próximo do lançamento da Intacta 2 Extend, que além de ter uma plataforma mais ampla para proteção de insetos, porque também tem CRI 2AB2 e um A105, ela tem a CRI 1AC. Mas esse está em pré-lançamento comercial. E tem Bogard, né, para algodão, 2 e 3. E também já tem no pipeline mais produtos de Bogard, né? Mas milho, soja e algodão. E, então, bem, a gente pegando milho, soja e algodão, todas as grandes culturas, o direcionamento de investimento da empresa para gerar novos OGMs, qual é o principal força motriz que faz o pessoal dedicar aquele trabalho mirando aquela cultura? Você precisa estar dentro de um negócio que ele te permita a sustentabilidade do processo como um todo. Então, o foco nas grandes culturas é porque são nessas culturas que você tem um ganho de escala que te permite todo esse investimento em pesquisa e desenvolvimento e que se torne viável economicamente também o desenvolvimento de um produto com todo o custo inerente do desenvolvimento dele, não só a pesquisa, como a aprovação desse produto, posicionamento. Então, vou te dar um exemplo, assim, cebola, que você acabou de comentar, é um mercado mais restrito. Quando você olha em quantos, mesmo em volume de dinheiro que gira no mercado. Então, às vezes você ter todo um processo de melhoramento, ok, mas você ter toda uma parte de biotecnologia, transformando, testando essas plantas para colocar, precisa ser algo onde seja possível essa recuperação para que o negócio seja sustentável, né? Do ponto de vista econômico mesmo. Então, isso é minha opinião. Talvez se você conversar com alguém de uma área comercial, ele tenha uma opinião mais ampla e mais um pouco mais completa do que a minha, mas do ponto que eu vejo é isso. Nós estamos nas grandes culturas porque são nelas que a gente consegue ter a estruturação do negócio. Legal. E continuando, a gente fez aqui muito papo de inseto na área de controle biológico, inclusive a última, né, com o nosso o orientador, o professor Parra. Como é que é hoje na empresa aí na Bayern? Existe alguma visão assim de uso de produtos biológicos, de outras linhas de biológicos? Como é que é hoje o entendimento interno da empresa? Toda tecnologia que pode vir a ser uma oportunidade de uma ferramenta útil para o agricultor, de alguma forma está no radar da companhia. A gente volta também para essa questão da viabilidade econômica de um negócio. Então, nós temos hoje companhias no Brasil que trabalham com fungos, por exemplo, argentão patogênico, que é uma área um pouco mais similar à química. Então, às vezes eu vejo que se caminhar para o biológico, talvez esse caminho venha antes de entomófagos, sabe? A parte de entomófagos você tem toda uma complexidade logística de um país de dimensões continentais como o nosso, e hoje eu não vejo, do que eu vejo, não seria o foco da empresa. Essas decisões comerciais macro, né, elas estão em cadeiras muito superiores à minha, então, assim, essas questões estratégicas da companhia. Mas do que eu vejo, não é o foco principal, e caso venha, provavelmente viria por esse caminho de entomopatogênicos antes de entomófagos. Interessante. Outra questão, a gente comentou aí do programa de estágios e tudo. Eu já vi algumas divulgações da Bayern, de alguns programas de inovação. Como é que é hoje a relação, por exemplo, com startups? Tem algum tipo de parceria com que a Bayern pode estimular? A gente tem muito
pessoal recém-formado aqui, muitas vezes com a ideia interessante. Existe algum tipo de parceria possível com a Bayer? Sim, sim. Recomenda buscarem pelo CEAT, C-E-A-T, Centro de Excelência em Agricultura Tropical. É um grupo que visa organizar todas essas parcerias com universidades, centro de pesquisa e startups. Então, a companhia como um todo pode entrar em contato com o SEAT e ter uma necessidade da mais diversa. Pessoal da manufatura que tem uma peça que precisa trocar com muita frequência, às vezes busca alguém de engenharia de materiais. Nós aqui precisamos de alguma coisa de automação, vou buscar às vezes alguém em universidade ou startup. O pessoal de produção de sementes de milho precisa de uma forma mais precisa e prática de estimar quanto que aquele campo vai produzir quando ele for colhido. Então, existem diversas necessidades dentro de uma companhia como a Bayer, que você até pode ter pessoas com expertise suficiente para resolver a questão, mas talvez as pessoas não possam investir o tempo que é necessário para resolver essa questão. E às vezes você não tem essa estrutura dentro da companhia. Então, busca-se através dessas parcerias atender essas questões e também o desenvolvimento desses órgãos. Então, tanto startup, quanto universidade, quanto institutos de pesquisa, o melhor canal de conexão, eu diria que é o SEAT, e é um pessoal muito bacana, tem vários projetos legais, e sim, cara, tem portas abertas para parcerias, viu? É bem legal. Bem legal, Bruno. Inclusive, com a própria Embrapa, né, a Bayer tem uma parceria, tem um edital interno de parceria Embrapa Bayer, né, então que já vem com as linhas pré-determinadas, que também é bem interessante. E a gente está chegando já na reta final e eu queria deixar um espaço de tempo para a gente conversar um assunto que eu comentei no início, né? A gente teve muitos participantes aqui de Embrapa, de universidades, né? Mas setor da parte privada ainda só a Janaína da Ag Bytech, né? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente, principalmente tem muito aluno aqui, pessoal de graduação, de pós-graduação, como é que foi essa sua iniciou a trabalhar em uma multinacional e que tipo de outros talentos você viu importante, além da parte técnica, que é óbvio, você precisa ter uma qualidade, ser um ótimo entomologista para responder, ter uma ótima base na entomologia. Mas fora isso, quais outras questões você acha importante e você até deixaria de dica para o pessoal que pensa aí que possibilidade de trabalhar nessa área? Sim, sim. Bom, até eu vim para aqui não muito de uma forma planejada, digamos assim, né? Eu trabalhei com controle biológico, a graduação, mestrado e doutorado. Eu não tinha a menor expectativa de ser contratado em companhias do agro de grande porte, porque essas companhias não tinham trabalho com controle biológico, ainda mais com entomófago, que eu só trabalhei com parasitoide e predador. Mas eu acabei aprendendo a criar inseto. E na época eles estavam montando um insetário e precisavam de alguém que tivesse experiência com diversos grupos. E por ter feito em Lavras e na Exalc, eu acabei tendo experiência com diversos grupos. E vim para cá, tendo me preparado para uma carreira acadêmica, né? Ou na Embrapa, ou, enfim, institutos de pesquisa de uma forma geral. Mas uma carreira eminentemente pública, né? Meu foco era universidades públicas e institutos de pesquisa públicos. Quando eu vim para cá, rapidamente ficou muito claro que a parte técnica é sim fundamental, é sim muito importante, mas ela também é vista como o básico, como obrigação. E o que está em volta define muita coisa. Então, recomendaria que se buscasse pelos termos soft skills. Todos eles são importantes. Nenhum ser humano tem todos eles, mas todos eles são importantes. Porque aqui tem uma diferença fundamental do que eu vejo na universidade. E na universidade eu era responsável pelo meu trabalho como um todo.
Você planta, você cria seu inseto, você cria seu parasitóide, você que monta seu ensaio, você que analisa, você que faz análise dos dados, você que escreve, você que publica. Aqui não é assim. Você tem dentro do time de estrutura de casa de vegetação um cara que vai cuidar de todas as plantas, inclusive das que eu preciso para criar inseto, mas vai plantar todas as plantas dos ensaios. Eu, assim, a minha equipe vai fazer o fornecimento desses insetos. Você tem um outro pesquisador que vai infestar, vai avaliar, vai entregar esse dado e é uma outra pessoa que vai tomar a decisão. Então você tem muita interface. Você tem muito contato. O seu trabalho, ele é parte de algo maior. E se você não girar a sua engrenagenzinha lá, o relógio inteiro não gira. Então, tudo que você tem que é importante nas relações humanas passa a ser importante no trabalho dentro de uma companhia. Então, se você tem um cara que é um gênio tecnicamente, mas ele não sabe trabalhar em equipe, talvez ele não seja a pessoa. Porque talvez não precise ser tão gênio assim, e é melhor ter um cara que sabe trabalhar em equipe, que sabe trabalhar em grupo, que tem uma flexibilidade, né? É natural do ser humano e é muito especial isso em nós latinos, né? Aquela dificuldade de uma conversa clara, aberta, olho no olho, que você fala o que é necessário, de uma forma educada, claro, mas que você não deixa de trazer o que é necessário. Então, dar feedback, saber receber e dar feedback, né? É fundamental. Abertura, está disposto a aprender, está disposto a mudar, está disposto a flexibilizar para atender o todo. Então tem uma gama de habilidades sociais, emocionais que estão lá dentro dos soft skills que são fundamentais para você conseguir ter um trabalho em grupo efetivo, prazeroso e que traz o resultado que é necessário lá no final. E às vezes no mundo acadêmico você consegue se isolar um pouco mais do seu trabalho. E talvez, se você tem alguma deficiência nisso, às vezes a sua sobreposição técnica cobre. Em empresas isso não dá não, cara. Você tem que saber trabalhar em grupo, você tem que saber ser parte do todo, porque só na técnica a coisa não anda, não. Muito legal. Tem uma participação aí, esse comentário você acha melhor, acho, da Ana Luísa. Ana Clara e Mariana estão mandando beijos para você aqui, coraçãozinhos para você. Minhas filhas, tá, galera? Ana Clara e Mariana são as minhas filhas. A gente parabenizando a Lívia Carvalho aqui, excelente live, parabéns pelo trabalho, Bruno. Mas só voltando, Bruno, uma coisa você nem falou porque eu acho que já é uma coisa tão fundamental, mas eu acho que sempre vale a pena bater na tecla. O inglês, né? Você entrou numa multinacional, eu acho que, imagino eu, que na sua entrevista já deve ter sido feita em inglês algumas etapas, né? Então, assim, hoje é algo que eu acho que se você não tiver, você nem consegue nem passar em algumas etapas de entrevista, né? A maioria das funções exige. Não são todas as pessoas na nossa equipe que falam inglês, mas todas estão se dedicando a isso. Hoje, na minha função, alguém para exercer a minha função, sim, é fundamental. Toda semana você tem reunião em inglês e é diferente de conversar com a pessoa pessoalmente, né? Porque quando você, pelo menos eu acho, quando você está pessoalmente é mais fácil de entender do que quando você está numa reunião só com o áudio do cara cortando. E a equipe da companhia como um todo é global. Então você conversa com pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, mas são indianos, tem pessoal do Paquistão, tem pessoal do Afeganistão. Agora que teve, né, a fusão Bayer-Monsanto, os alemães. Então você tem uma gama de sotaques ali fantástica. E uns são mais fáceis de entender do que outros, depende da conexão, às vezes corta, enfim. Mas inglês é fundamental. E ele pode, dependendo da função, não ser exigido. Mas no seu desenvolvimento de carreira, caso você não o tenha, em algum momento ele vai ser limitante. Então, como eu comentei com você, os nossos resultados são entregues para o pessoal nos Estados Unidos. Às vezes, a pessoa que está aqui, que não tem um contato direto, talvez ela não precise do inglês ali no dia a dia dela. Sempre vai ser estimulado, sempre vai ser importante. Mas se a função exige um contato fora, não tem como, tem que falar. Uhum. Sim. Não, e a questão de habilidades de trabalhar em equipe também,
E aí, quando você aumenta isso numa empresa multinacional, que você tem que a capacidade de relacionamento humano, né? Você vai trabalhar com pessoas de outra cultura. Você falou do paquistanês, o indiano, o alemão. Então, se você não tiver um mínimo de jogo de cintura para ter essa habilidade, né? Também você vai ficar meio travado, né? E eu Sim. acho que hoje, na nossa... A pessoa do eu keep, que só trabalha sozinho, talvez só na carreira mesmo de universidade, que ele vá lá, ele pode ficar fechado na, né, e mesmo assim vai ser pior para ele na carreira, né? Mas eu acho que eu que trabalho na empresa pública, né, mas já é diferente, uma Embrapa já cobra muito mais uma interação de equipe, um trabalho de equipe também, né? Compartilhar laboratórios, não tem mais isso de ser o meu laboratório, as coisas, você tem que dividir os processos, e eu acho que mais ainda numa empresa privada, né? Então, acho que esse é um caminho que sem volta, né? Então, essas habilidades de conversar e relacionar é essencial para um sucesso, né? Como você Sim. falou, é muito melhor ter uma pessoa que tenha capacidade de resolver as coisas, de trabalhar e manter a equipe coesa trabalhando junto, do que você ter um gênio que não consegue manter um trabalho em equipe. Sim, com certeza. E uma coisa que a gente tem aqui, como são vários projetos, vários pesquisadores, a gente fala reunião de pipeline. Pipeline é basicamente uma gestão de projetos. Então, você tem dentro de cada time um focal dessa reunião. Existe uma reunião dos focais e uma reunião com a liderança, onde tudo que está acontecendo de relevante nos projetos e que alteram qualquer coisa no planejamento tem que ser trazido para essa reunião. Então, atrasou o desenvolvimento da planta de alguém, o cara tem que trazer para a reunião. Ó, esfriou, meu milho não vai dar V6 no dia que eu falei que ele ia dar V6. Para a gente poder ajustar a criação de inseto ali e garantir que o pesquisador vai ter o inseto que ele precisa do jeitinho que ele precisa. E por aí vai. Tem inúmeras interações. Isso é uma coisa que hoje, se eu fosse professor, os alunos da minha linha de pesquisa, a gente ia ter uma reunião de pipeline. A gente ia ver numa linha do tempo todos os projetos de todos os alunos, em que etapa que está, como é que está rodando, e como a gente pode interagir entre eles e tirar o melhor proveito. Porque às vezes você tem o cara criando um inseto para ele, mas o outro que também precisa do inseto e tem um ensaio menor que dava para encaixar aqui, e avalia junto, e parceria. Então, hoje, honestamente, se eu voltasse para o mundo acadêmico e viesse a ser professor, ia ter uma integração maior e cada um ia ter sua tese, sim, mas os projetos eu acho que seriam do laboratório. Claro, sempre tem o responsável, o pesquisador responsável, mas buscando mais essa interação dentro dos próprios departamentos. E isso é uma coisa que eu acho que é um aprendizado que a gente tem aqui e né, nada a reclamar de nenhum lugar que eu fiz, nenhum curso, todos maravilhosos, top, top, top. Mas tudo nessa vida pode funcionar um pouquinho melhor. E eu acho que essa parte de gestão de projetos, gestão de pessoas, é bem legal e eu acho que pode agregar muito dentro do meio acadêmico, instituição de pesquisa, como a Embrapa, você comentou já mais essa cobrança dessa interação e integração de estruturas, né? Isso aí, eu acho que é isso, né, Bruno? A gente vai passando pelas essas etapas e a gente vai pegando o que a gente acha legal, importante para nossa formação de diferentes coisas, né? Certamente você trouxe coisa da UFLA, coisa da Exalc, coisa que você aprendeu aí na Bayer, essa é a ideia, né? A gente vai evoluindo É, e o problema é que daqui vai já ficando velho, né? Mas chegando. é. A gente queria. Não dá para só ficar com os cabelos brancos, tem que ficar um pouquinho melhor em alguma coisa, né? Meu amigo, muito obrigado. Foi excelente o papo. A participação aqui enorme do pessoal até o fim. Então, o pessoal gostou mesmo. Muita gente elogiando aqui, deixando abraço, parabenizando o seu trabalho. Mais uma vez, agradeço. Para quem não pôde assistir, vai ficar aqui depois disponível, tanto no IGTV do Instagram, quanto no YouTube, que também, agora você também está no YouTube e vai ficar lá disponível. Bruno, Legal. brigadão. Temos mais 40 segundos. Fica aí para você despedir. Cara, eu queria agradecer, para mim uma satisfação enorme. Pessoal que às vezes quiser conectar, meu Instagram não tem conteúdo entomológico, então eu recomendaria que me chamasse no LinkedIn, que meu Instagram só tem foto das minhas filhas. Cara, uma satisfação enorme, sucesso para todo mundo e, cara, muita gente que eu vi aí é parte dessa história, sabe? Não só dos colegas de pós, eu vi algumas pessoas que trabalharam comigo e estão em outras companhias aí, e eu só tenho a A agradecer. Ângela tá aí, ó. Agradecer a Ângela aí, ó. Agradecer todo mundo, cara. A Ângela, meu braço direito.
Então, 10 assim, segundos. só agradecer. Beleza? Valeu, brigadão, tudo de bom para todo mundo. Abração. Tchau, tchau, gente.